noite. O Redação TVE está no ar. Foi confirmada hoje a primeira morte pela Covid-19 no Brasil. É de um paciente de São Paulo que tinha 62 anos, diabetes e hipertensão. Lá em São Paulo são investigadas outras 4 mortes suspeitas. Conforme o último balanço do Ministério da Saúde, de ontem para hoje, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no país subiu de 234 para 291. Aqui no Rio Grande do Sul são pelo menos 11 casos confirmados e o governo está tomando providências para conter a propagação do coronavírus no estado. Hoje, Eduardo Leite fez um vídeo nas redes sociais para explicar o conteúdo de propostas enviadas pelo Executivo ao Legislativo. O governador se reuniu na Assembleia Legislativa com deputados e líderes de partidos para discutir o envio de 2 projetos de lei que prevêem a contratação de profissionais de saúde para ajudar no atendimento ao telefone e pessoalmente. Na live, Leite detalhou esses projetos. Acabamos de fazer uma reunião muito importante com os deputados estaduais do Rio Grande do Sul para encaminharmos projetos de lei para contratações emergenciais na área da saúde aqui no estado do Rio Grande do Sul. São 2 projetos que nós protocolamos na Assembleia Legislativa para reforçarmos a nossa equipe de vigilância em saúde, que tem na Secretaria de Saúde a vigilância em saúde com equipes que fazem o atendimento no 150, o número que faz atendimento para orientações às pessoas. Nós vamos reforçar essas equipes para termos maior capacidade de atender as demandas da população que são feitas para orientações em relação ao coronavírus. E também a equipe de vigilância em saúde é a que tem o laboratório central do estado. Nós vamos reforçar essa equipe para que possamos fazer mais rapidamente e incluindo finais de semana a atuação do nosso laboratório central do estado no diagnóstico do coronavírus aqui no estado do Rio Grande do Sul. Fizemos uma apresentação importante também em relação a outro projeto para a contratação de reguladores, médicos reguladores dos leitos de internação hospitalar no estado. Hoje são 40 profissionais que atuam na regulação de internação hospitalar. Nós vamos contratar aí mais 20 profissionais para que nós possamos ter maior estrutura para dar resposta na internação que se projeta aí pela frente nas próximas semanas com a disseminação do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. E em meio a essa pandemia de coronavírus surgem muitas dúvidas. Um especialista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre vai tirar algumas delas porque conversou hoje com a repórter Fernanda Bastos e traz orientações importantes sobre a pandemia. Estamos aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, um dos centros de referência e atenção, sobre o coronavírus. Eu estou aqui com o Dr. Ricardo Kuchenberger, que é epidemiologista e gerente de risco aqui do hospital, e vai nos contar um pouco sobre como é que está o atendimento, também os prognósticos aqui, dos médicos, dos especialistas, sobre esse avanço da doença que nós estamos acompanhando aqui no país e o controle que vem sendo feito aqui no estado. Boa tarde, doutor. Nos conte então como é que está o atendimento. Boa tarde. O atendimento segue na normalidade. Evidentemente a gente tem um aumento do número de casos de suspeitos com sintomas respiratórios, mas o hospital se organizou e vem trabalhando em estreita parceria com a Secretaria da Saúde de Porto Alegre e do Estado, no sentido de cumprir com os protocolos. A Secretaria tem nos auxiliado na coleta dos swabs, das secreções de orofaringe, da secreção nasal. Então tem um aumento do número de casos, mas a situação está absolutamente dentro do que se esperaria. Estamos na normalidade. Na operação usual do hospital, o hospital vem se preparando para esse momento desde janeiro. A gente tem uma equipe que se reúne 2, 3 vezes por dia, às vezes, e nós estamos falando de mais de uma centena de pessoas organizadas especificamente para responder à epidemia do coronavírus. Quais são os prognósticos que vocês trabalham? A gente já ouviu falar de 1.000 casos, até 5.000 casos. Os senhores trabalham com esses números? Podem passar para nós? Assumindo que a gente vá na mesma direção da curva da epidemia do resto do país, da região sul e sudeste, da região sudeste em especial,
é bastante provável que nos próximos dias a gente tenha um crescimento exponencial desses casos, duplicando, triplicando. Agora, exatamente qual é o ritmo, quanto tempo, quantas horas ou dias isso vai demorar para acontecer, a gente ainda não tem claro. Mas o Rio Grande do Sul parece viver um processo inicial da epidemia em termos da comparação com a região sudeste, como é o caso de São Paulo e de Rio de Janeiro, onde já temos evidência de transmissão comunitária sustentada, ou seja, a transmissão de casos entre pessoas que não foram viajar para o exterior. Então, esse é um contexto epidêmico que a gente parece ainda não ter aqui na cidade. O senhor enfatiza, né, porque justamente os nossos casos aqui, todos são relativos a pessoas que estiveram na Europa, né, nesse lugar que é, para muitos, o epicentro dos casos, né? Então, o senhor, observando que a gente está nesse estágio inicial, quais são as orientações para as pessoas, quem está nos assistindo agora, se manter em casa? Muitas empresas estão optando por deixar os seus funcionários, sobretudo os idosos, em casa, né? Qual é a orientação para quem está nos assistindo agora e recebe também muitas notícias falsas, não sabe muito bem o que acreditar, o que pode fazer para ajudar a evitar? O fato de que ainda estamos no momento inicial, na curva epidêmica, no início da epidemia, em termos do número de casos, só faz a necessidade da gente redobrar as atenções. Então, a interrupção das atividades escolares pode ser boa medida no sentido de diminuir o aglomeramento e o contato de muitas pessoas, né, pessoas agrupadas, mas também a gente precisa pensar que não adianta só cancelar as atividades escolares, é preciso envolver essas crianças para que elas não se exponham em outros lugares, ou na comunidade, num shopping center, por exemplo. Mas a orientação que a gente tem para dar para o público em geral é para o mais possível evitar lugares de grande afluxo de pessoas, lugares fechados, lugares onde possam ter pessoas doentes. O melhor lugar nesse momento é aguardar que a gente possa entender um pouco melhor a velocidade e a intensidade dessa epidemia e, na vigência de sinais e sintomas, buscar orientação. A primeira coisa que eu posso acionar quando eu tenho dúvidas é o telefone 156, que a cidade de Porto Alegre oferece a partir, né, com uma orientação feita pela Secretaria da Saúde, e o telefone 150 sendo as pessoas do Rio Grande do Sul, né, de outras cidades para além de Porto Alegre. Então, buscar informações, buscar orientação, medidas como higienização de mãos são fundamentais. A gente põe as mãos no rosto, na boca, no nariz, várias vezes ao longo de uma hora, sem se dar conta, como parte da própria linguagem, do gestual corporal, quando estamos conversando com alguém. Então, essas são medidas muito importantes e que podem nos ajudar a detectar, podem nos ajudar a diminuir aí a velocidade de progressão da epidemia. No transporte coletivo, os cuidados para evitar o contágio pelo coronavírus estão sendo intensificados. A recomendação é viajar sempre com as janelas abertas. Os ônibus de Porto Alegre estão sendo higienizados com álcool gel, medida semelhante à adotada pela Transurb. Ao final de cada viagem, a equipe de limpeza entra em ação para passar álcool gel nas janelas, portas e barras de cada vagão. A Transurb também ampliou a operação dos trens acoplados durante horários de pico, isso para evitar aglomerações. Mas o movimento diminuiu bastante. Olha só como estava o trem no final da manhã de hoje. Este vídeo foi enviado por um usuário da Transurb. E o Ministério da Saúde vai contratar mais 2.000 leitos de UTI para os próximos 6 meses. É mais uma medida pensada para ampliar a rede de atendimento devido ao avanço do novo coronavírus. O órgão também sugeriu a suspensão de cirurgias eletivas para reduzir o volume de pacientes nos hospitais. Anunciou ainda o bloqueio da exportação de equipamentos e materiais utilizados em UTIs. O objetivo é direcionar esses itens para atender a demanda dos serviços de saúde brasileiros. Com um psicólogo que fala sobre os efeitos da pandemia sobre a saúde mental das pessoas. O Redação TVE volta em instantes.
Pode, por favor, passar aqui. Não vai ter a 7? A gente tem entrevista de Skype com uma pessoa que está na Itália em isolamento, que vai entrar no meio da nossa conversa, porque eu acho que é interessante falar dos efeitos de uma pessoa que está confinada, das restrições, e aí na volta a gente comentaria o isolamento. Qual foi a minha ideia para escolher telefonei, que acabamos não conseguindo conversar? Falar um pouquinho sobre essa mudança de rotina, até talvez começar falando sobre como evitar o pânico, porque as pessoas começam a se apavorar muito. Sim. Você pode dar um passinho mais à frente. Aqui? Como lidar com essa situação. Aqui. Le nuove alzate in arrivo da recessione globale peggio di quella del 2001 fossero positivi sulla scia di New York. Só um pouquinho aí. Con Milano che chiude il rialzo Oi. 2,23, ma lo spread Tá tranquillo. 78 punti e la Consob vieta le vendite allo scoperto per cresce anche il prezzo del petrolio. Tá certo. Compagnie al collasso. Bruxelles studia le contromisure all'Italia verso la Tá bom. L'OMS all'Europa, prendete misure più efficaci, fate come l'Italia, nel mondo sono 7.000. Tu vai me chamar de novo ou fico aqui? Bom, só pedir então para deixar essa questão de isolamento, em especial, mais para depois da entrevista dela, porque ela vai trazer algumas informações. Tá. O Redação TVE está de volta para falar sobre os impactos da pandemia de coronavírus na nossa saúde mental. É sobre isso que a gente conversa agora com o psicólogo Ivan Pinto. Boa noite, Ivan. Obrigada por ter vindo até aqui ao estúdio. Eu que agradeço. Bom, de maneira geral, a gente pode dizer que as pessoas estão muito preocupadas com essa situação. A cada dia, notícias mais alarmantes. Como é que a gente faz para não gerar um pânico coletivo aí? Quais são as dicas para a gente manter a saúde emocional sob controle? Em primeiro lugar, não se focar muito no excesso de informações, porque nós vivemos uma situação, né, com muita informação, e algumas situações são informações, na verdade, muito pesadas, de situações que provavelmente alguns locais muito específicos tiveram. Nós não teremos situações tão graves assim aqui no Brasil, ao que tudo indica, tendo todos os cuidados, claro, que são muito importantes, mas essas situações de nós ficarmos repetindo o tempo inteiro as mesmas notícias, as mesmas informações, lendo em tudo que é lugar, ao invés de se informar adequadamente a respeito, né, com infectologistas, enfim, ter informações realmente precisas. Cuidar com a respiração, meditar, fazer exercícios e atividades físicas que possam fazer com que a pessoa se centre mais, que esse nervosismo todo não se caia nessa comoção coletiva. Porque, na verdade, tem muitas pessoas estocando alimento, por exemplo. Isso não tem necessidade nenhuma. Nós não temos nenhum indicativo nesse sentido. E que tipo de sintoma a gente pode perceber, assim, que tipo de impacto é mais comum sobre a saúde mental nesses casos? Gera uma ansiedade, um estresse? Ansiedade, estresse, as pessoas começam a ter sintomas de crise de ansiedade, de crise de pânico, em função disso, porque, na verdade, vai acionar dentro de nós a questão do medo da morte, vai acionar em nós todo esse aspecto relacionado a
o medo instintivo que o ser humano tem. E as pestes, né, elas têm um registro no inconsciente coletivo muito forte. Então, a humanidade já teve muitas perdas em função desse tipo de situação, de vírus, de diversas pestes, falando da história. Então, é óbvio que isso vai acionar no inconsciente das pessoas. Bom, Iva, o isolamento imposto pelas autoridades em muitos casos, aí como forma de prevenir o coronavírus, também traz muitas consequências psicológicas, né? E sobre isso é que a gente vai conversar ao vivo, por Skype, com uma pessoa que está lá na Itália e enfrenta esses desafios do isolamento. É a gaúcha Sueli Paese, ela que viajou para lá em novembro com o objetivo de conseguir a dupla cidadania dela, né? Mas aí foi pega de surpresa por essa pandemia de coronavírus. Sueli, boa noite. Vamos ver se a gente consegue falar com a Sueli aqui no telão. Boa noite, tudo bem? Sueli nos ouve? Como é que vocês estão aí? Agora sim a gente consegue ver você. Bom, obrigada por aceitar nosso convite para a entrevista. Gostaria de saber como é que está a situação para você aí na Itália. Você está hoje em confinamento, não pode sair de casa. Exatamente, eu estou em confinamento, realmente agora eu estou mais tranquila, estou trabalhando no emocional, mas confesso que é muito difícil ficar dessa forma aqui. Realmente foi pego de surpresa, a gente foi praticamente de uma hora para outra e a gente não pode sair de casa, já estou acho que uns 15 dias. E a gente só sai para ir no supermercado e na farmácia se houver necessidade. O que é mais difícil? Se a gente for pega nessa rotina de isolamento, digamos que uma prisão domiciliar, você falou que é mais ou menos assim que se sente, né? Falta alguma coisa ou, enfim, é um sentimento de solidão? Você tá com mais pessoas aí, tá sozinha no apartamento? Como é que é o seu dia a dia? Não, felizmente eu estava na casa de uma amiga e estou com ela aqui, que daí eu acho que as coisas se tornam mais fáceis, né? Mas mesmo assim não é fácil. A gente tem horas que bate o pânico e aí você acorda às 5 da manhã e fica pensando como é que eu vou sair daqui, não há dinheiro que pague e a gente não consegue sair. E que tipo de lição você acha que a Itália está deixando, aprendizado que nós brasileiros podemos ter a partir da experiência italiana, desse avanço do coronavírus, a maneira como está sendo conduzido agora pelas autoridades as restrições para evitar o avanço do vírus no Brasil também? Olha, eu acho fundamental, porque a disciplina daqui que eu estou vendo e o que eu vejo no Brasil, eu acho que não está acontecendo. Por exemplo, o italiano aqui, ele vai no supermercado normalmente, como se fosse um outro dia. Ele compra o necessário. Pode entrar 5 pessoas por vez no supermercado, né? Uma pessoa por família. Mas não é muito silencioso, todo mundo está cumprindo, é uma coisa de questão de educação, de disciplina, e isso que eu fico achando que é uma diferença do Brasil, né? Com certeza, a gente vê em muitos lugares do mundo, inclusive as pessoas nessa corrida aos supermercados com mês tocando produtos, como o Ivan falou pra gente. Bom, Sueli, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Aqui não tem isso. Que bom, que bom. Obrigada pela sua entrevista. Espero que essa situação logo melhore e que você possa sair de casa normalmente aí na Itália. Exatamente, é o que todos nós esperamos. E eu quero dizer para todo mundo que está tudo sob controle na medida do possível, né? Não é uma coisa fácil, mas eu tenho trabalhado o emocional e é uma lição para a vida toda. Obrigada, Sueli. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tá aí então o depoimento de alguém que está vivendo essa experiência de confinamento e a partir desse depoimento dela, o que a gente pode comentar da maneira como ela está encarando essa nova realidade social de ficar em casa? É isso que nós precisamos, né? Nós precisamos buscar um equilíbrio emocional. Nós precisamos achar formas de enfrentar o nosso medo, formas de lidar com isto, e aí eu sempre recomendo exercícios respiratórios, meditação, atividade física, tu entender que este lugar em que tu estás é um lugar temporário, tu não vai ficar ali.
Interessante a gente falar que na Itália, inclusive, eles, em alguns locais, eles fizeram uma cantoria em prédios, todo mundo saiu para as janelas e apesar de cada um estar no seu apartamento isolado, fizeram junto uma demonstração pública, né, em conjunto, pela música. Isso também é uma estratégia interessante encontrada lá. Exato. Nós utilizamos muito nos trabalhos coletivos lá do Curadores de Alma, que estão suspensos nesse momento, em função da situação do coronavírus, a música, a arte. Então é importante que as pessoas busquem a arte, busquem a música, se procurem, né, dentro de si nesse processo e não caiam nessa situação de que, meu Deus, eu nunca mais vou sair daqui. Porque, na verdade, confinamento é horrível para todos nós, estar preso é muito ruim. Mas é uma situação temporária. Mas é uma situação temporária. Então, nós encaramos isso como algo que não vai mais se resolver. Então, esse é um dos grandes problemas, que é o que está acontecendo em relação ao vírus agora. Todo mundo está pensando no pior do pior do pior. Então nós vamos repetir a Itália, repetir a China. Não se tem informações sobre isso, não se pode pensar numa coisa assim. Tem que tomar todos os cuidados, mas cuidar muito que o emocional não tome conta neste momento. De qualquer forma, a gente precisa lidar com o medo de uma maneira saudável, tomando as devidas precauções. Né? Exatamente, com certeza, todo um cuidado. Mas não é uma situação que nos remete a um pânico como está acontecendo, mas sim o fato das pessoas estarem levando isso de uma maneira que elas vão fixando isso, repetindo situações terríveis que a humanidade está passando. Não se pode fazer isso. A gente se informa, mas não fica o tempo inteiro lendo sobre isso, porque senão nós adoecemos ao fixar isso em nós. Fica a dica aí do especialista, então, o psicólogo Ivan Pinto. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente no estúdio, mantendo essa distância saudável, né? Obrigada. Gratidão. Bom, gente, a gente vai atualizar agora a situação do coronavírus em Porto Alegre. Para conter o avanço da Covid-19, principalmente entre os mais jovens, a Prefeitura decidiu suspender as aulas na rede de ensino, tanto pública quanto privada. A medida vale a partir desta quarta-feira. No entanto, as instituições de ensino municipais vão seguir abertas para prestar informações e oferecer merenda escolar à comunidade. Para evitar que a pandemia do coronavírus se espalhe por Porto Alegre, as atividades letivas presenciais de todas as redes de ensino estão suspensas, pelo menos nas próximas semanas. Tudo em consonância com o apelo das autoridades de saúde para se evitar aglomerações. A medida não inclui os estabelecimentos de ensino infantil, que não estão orientados a ter as aulas suspensas, mas algumas escolas optaram, mesmo assim, por dispensar os alunos. As escolas já estão, sobretudo as fundamentais, já estão em funcionamento reduzido, né? E aí nós vamos ver, então, quantas pessoas precisarão ser isoladas para o diagnóstico correto, a confirmação ou não do contágio, mas a nossa expectativa é manter as escolas abertas tanto quanto possível para ajudar as comunidades nesse momento difícil. Todas essas medidas foram tomadas para a gente reduzir a interação social. Com as medidas tomadas até aqui, nós reduzimos uma movimentação de 400 mil pessoas, é o nosso cálculo, na cidade, com todos os âmbitos de educação que nós paralisamos. Isso é um número significativo que tende a ajudar a diminuir a velocidade do contágio. Então, para que isso funcione, claro, as crianças, os adolescentes, os jovens devem ficar em casa em atividades sem interação social. Nós vamos continuar seguindo o ofício do senhor secretário de Educação, o ofício 09 de 2020, que solicita que a gente sirva alimentação. Então, das 11h30 até as 14 horas, nós vamos servir a alimentação. A cozinha foi orientada a isso, né? Acabar com os gêneros perecíveis e servir alimentação para as famílias da comunidade. Cláudia Engel, diretora de uma escola da Zona Sul da capital, desde segunda notou que boa parte dos 830 estudantes já não estava comparecendo. Um dos professores não se sentiu bem e foi realizar exames. Ele se sentiu mal, foi ao posto de saúde, foi enviado ao médico assistente e agora a gente está aguardando que ele ficou de fazer a tomografia e enviar para nós qualquer resultado, né? Mas a princípio é uma infecção respiratória que ele tem e aí, se for confirmado, a gente vai enviar via processo, né? Avisar 156 e seguir todos os trâmites legais.
Embora não haja casos confirmados de coronavírus na rede pública ou na rede privada de educação em Porto Alegre, agora é hora de se proteger e se prevenir. Nós queríamos que a sociedade contasse, sobretudo, aí com as escolas municipais e as escolas comunitárias de educação infantil. As escolas de educação infantil ainda estão funcionando e elas são um centro importante também de apoio para a comunidade. Que ela contasse com esses lugares para se informar, para estarem sabendo o que está se passando, né, e para tomar realmente como um centro comunitário para as ações que a comunidade precisa tomar para evitar, então, um contágio mais acelerado. Depois do intervalo, confira a previsão do tempo, as últimas informações sobre o coronavírus e uma homenagem aos 75 anos de nascimento da cantora Elis Regina. A gente já volta. Vi que terminou, tipo, eu não ouvi o áudio. Bah, não ouvi nem o teu 20, que horror. Eu não ouvi nem o teu 20. Tem como aumentar o volume do retorno ali? Tudo bem? Oi. Tá, então... Oi? Um pouquinho mais. Dá um passinho para a tua esquerda. Um passinho para a tua esquerda. Um pouquinho mais. Não comigo. Tá. Primeira previsão. Passinho para a esquerda. Do vídeo. Da direita, à tua direita. Mais um. Atenção. O balanço foi dado no início, às 11, Vitor. Conferir as informações do tempo, vamos ver como fica a previsão para amanhã. Deve chover em todo o território gaúcho nesta quarta-feira. As temperaturas ficam mais amenas e não terão grandes oscilações. A instabilidade em diferentes áreas se manterá desde a madrugada. Na região metropolitana, ventos de fracos a moderados. Em Porto Alegre, mínima de 22 e máxima de 27 graus. Variação entre 20 e 24 no município de Rio Grande. Em Xangri-Lá, no litoral norte, os termômetros irão de 22 a 26 graus. E daqui a pouquinho tem Consumidor em Pauta com o apresentador Vitor Dalla Rosa, que conta pra gente agora quais são as dúvidas que o programa vai tirar. Boa noite, Vitor. Boa noite, Dalva, tudo bem? Olha, hoje o Consumidor em Pauta trata da direito do trabalho, obviamente, que com destaque para a questão dos impactos do coronavírus nas relações de trabalho, como não poderia deixar de ser. Daqui a pouquinho, 15 para as 7, em horário novo, também um pouco mais estendido até às 7h30 da noite. Aguardamos vocês. E muita coisa mudando as relações de trabalho, porque tem gente trabalhando em casa, verdade. Teletrabalho, quem pode, quem deve ser autorizado a esse tipo de serviço, né, afastado do local de trabalho. Vamos tratar desses temas daqui a pouco. Muito bem.
Agora a gente fala um pouco de cultura. O Brasil celebra hoje um aniversário importante. Embora não esteja mais conosco há quase 40 anos, Elis Regina de Carvalho Costa segue sendo a mais grandiosa voz do país. E a gente faz uma homenagem contando um pouco da trajetória da Pimentinha, que saiu aqui do IAPI para fazer história na música. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. Um corpo pequeno, com uma voz impressionante, que combinava com sua personalidade forte. Assim é a imagem que temos da maior cantora do nosso país, Elis Regina, que nascia há 75 anos. Acho importante a gente falar sobre a Elis Regina antes de ela ir para o Rio de Janeiro, né? Antes de 1965. Como é que foi o início da trajetória dela? Ela participou de um programa de rádio, que é o Clube do Guri, um dos maiores programas de auditório, um dos maiores programas de rádio dos anos 50. Para apresentar aquele esperado programa Clube do Guri. É um programa voltado para crianças de 5 a 15 anos de idade. As crianças iam lá para cantar, para declamar, para tocar um instrumento. Todos os domingos, 1 hora, ao vivo. Felizes crianças, vivemos cantando, um canto alegre e bom. Eu já conhecia a Elis do Clube do Guri, porque eu ouvi o Clube do Guri. A primeira participação é aquela coisa que veio na nossa memória do vestidinho branco com sangue, né? Que o desafio de tu enfrentar aquele público, né, foi tão marcante. Então ela chegou a cantar, teve sangramento, nunca mais voltou. E daí participou dos 12 anos aos 13, o programa era até os 15. Aos 13 e meio, ela já se despediu e já foi contratada profissional da Rádio Gaúcha. A rádio tinha uma orquestra e tu via aquela cantora cantando, que não era todos que tinham essa chance. Quer dizer, tu sentia que era uma das maiores cantoras, seria uma das maiores cantoras do Brasil. Dá sorte fazer o que eu digo, dá sorte querer seu amor. E uma personalidade musical que as músicas, o repertório, ela escolhia e transformava as músicas. Só tinha que ir embora. Para ser feliz, cante então a canção que eu fiz para ser feliz. É preciso buscar novos públicos e é para o Sudeste que a Elis Regina vai nos anos 60 para dar mais projeção à sua carreira. Meu mestre deu a partida, ora vamos embora, dos rumos do litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora, eu venho primeiro para tomar teu coração, é hora. Quando ela chega no Rio, ela vai se apresentar no Beco das Garrafas, Samba e Bossa Nova, né? Que é um lugar, um centro dessa música, né? Aí conheceu o Lenny Daly, que ensinava ela, que eles falavam que ela voava, que ela não sei o quê. Elis Regina. O estouro dela, a música Arrastão, no festival da TV Excelsior, né? Campeã do primeiro Festival da Música Brasileira, Elis Regina se torna estrela de TV, apresentando ao lado de Jair Rodrigues o Fino da Bossa. Os anos seguintes são o de consagração. Ela tem milhões de discos vendidos, shows lotados e revela novos compositores. Água vira sal lá na salina, quem diminuiu a água do mar. Onde ela entrava, ela não passava despercebida, entendeu? Tinha um gênio muito forte, entendeu? E tinha coisas que eu admirava muito, tipo foto-memória. Ela pegava uma letra, lia e dava o tom e saía cantando. De tanto levar frechada do teu olhar. Uma voz fantástica, né? E como também uma mulher que pensava, que ela sabia o que queria, né? A Elis nunca foi vítima, vamos dizer assim, das imposições das gravadoras. Ela fazia o que ela queria, né? O grupo de músicos, ela mandava, ela coordenava, ela selecionava o repertório. Então ela tinha essa característica de temperamento, de dirigir a sua carreira, né?
A morte trágica de Elise, em 82, gerou comoção nacional, com rituais fúnebres que se estenderam por vários dias. Junto com a saudade, permanece a certeza de seu legado na música popular brasileira. E eu me sinto honradíssimo de ter sido amigo dela, ter passado momentos marcantes da vida dela dentro da Rádio Gaúcha. A primeira vez que eu entrevistei ela foi em 1972. Quando ela veio um show em Porto Alegre. Bom, eu cheguei dizendo que eu ouvia ela desde o Clube do Guri, e bababá, que era fã dela. A gente teve uma empatia. Tá? E depois, cada vez que ela vinha, eu entrevistava, comentava os discos, comentava os shows, virou uma amizade. Então ficou uma coisa assim bem fácil e ao mesmo tempo difícil de entrevistá-la. Ela tem essa capacidade de emocionar a gente, independente de técnica, independente, né, arrepio na pele. E tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Como ela era enorme, como ela era gigantesca, assim, não só cantando, mas ela tinha uma atuação política muito forte, né? E hoje ela é muito atual, né? Deixa muita saudade e parece que eu tô te vendo com aquela baita risada. Tchau, se encontramos por aí. Vivendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar.